Olá, eu sou Yuri e esse é o Café com Ansiedade. E hoje vamos falar da Fortaleza de Sharpe, de Bernard Cornwell. Bom, desde que saiu do orfanato, Richard Sharpe só teve duas opções na vida. Uma era a forca e a outra, ingressar nas fileiras do exército britânico. Desde então, ele só sabe obedecer ordens como todo bom soldado. Quando desembarca no continente indiano, Sharpe já está de saco cheio do exército e quer desertar o tempo todo. E as opções para os desertores também não são muito diferentes. Ou era ingressar no exército indiano, ou a forca. Então, Sharpe, desde o primeiro livro, Tigre, ele sempre tem esse pensamento de querer fugir com sua amante e ter uma vida melhor com o dinheiro dos indianos que queriam modernizar o seu exército. Bom, depois que ele derrota o sultão Tipu de Mysore na fortaleza de Seringapatam, ele foi promovido a sargento. Mas a vida de sargento era tranquila enquanto ele estava no armazém do exército do rei por 2 anos, né? Mas quando o exército britânico começa a se removimentar em ofensiva contra os marathas, Sharpe vai continuar com essa tendência de fugir, de ficar rico e sair do exército posteriormente. Só que todas as alternativas que se apresentam sempre vai envolver alguma batalha, sempre vai envolver algo que envolva violência. Sharpe era muito bom em ser violento, em ser agressivo. Bom, ele foi criado como menino de rua em Londres, então ele tinha que ser bom de briga de rua, né? Mas essas tendências, essas características que ele vai ter, ele vai levar desde a infância, vai ser levado também para o exército. A malandragem, os roubos, tudo isso existia. Porém, quando Sharpe ele é, digamos, obrigado a acompanhar o general Arthur Wellesley como ajudante de campo, né, levando um dos cavalos dele, reserva, né, Sharpe acaba salvando a vida do general. Na Batalha de Assaí, que é a batalha mais sangrenta da história de Arthur Wellesley, o exército britânico tinha uma inferioridade numérica absurda. Eram 100 mil homens contra 40. Então, quando os britânicos conseguem surpreender o exército maratha com uma ofensiva do 74º Regimento Escocês, eles não esperavam um ataque de infantaria tão brutal, e ainda mais em cima de canhões. E apesar dos escoceses sofrerem baixas enormes, eles conseguem afugentar o exército maratha, que sai em retirada. A partir daí, Richard Sharpe, além de ganhar uma nova cicatriz, ele vai ser promovido a alferes. Quando isso acontece, Richard Sharpe vai acompanhar o exército do rei na batalha de Argaun, que é posterior à Batalha de Assaí. A Batalha de Argaun foi uma retirada, uma tentativa de retirada dos marathas organizada com alguma resistência, né? Só que novamente os escoceses vão atacar e vão dispersar esse exército. Quando isso acontece, os marathas saem em retirada para sua fortaleza mais importante, a Fortaleza de Galvilgur. Ela era a mais moderna e a de mais difícil acesso. Ela estava num pico que era intransponível até para os rivais indianos. Então eles acreditavam que aquele ia ser o ponto de retomada da guerra. Então o exército maratha vai se retirar com um dos desertores que acabaram se ingressando naquelas fileiras, que era o Major Dodge. Major Dodge, ele vai ser responsável por um dos ferimentos de Sharpe, dá um tiro na cabeça de Sharpe. Ele vai sobreviver, vai querer vingança. Dodge, ele era um simples oficial do rei que vai fugir, desertar
após cometer um assassinato de um metalúrgico, um ferreiro que cuidava das armas e que não cuidou direito do equipamento dele, ele acabou matando. Ele vai ser julgado e vai fugir para o exército Maratha. Essa história é real, só que o Cornwell vai pegar essa história dando uma pincelada de romance, né? Quando Sharp vira oficial, promovido a alferes, achava que sua vida realmente tomaria um rumo que ele desejava, né? Não mais queria desertar, pois agora ele havia sido promovido no exército britânico. E isso traria respeito, traria prestígio. Só que não. Sharp era defenestrado tanto pelos oficiais, os cavaleiros do cassino, dos oficiais, quanto pelos soldados subalternos, que tiravam onda, tiravam sarro dele o tempo todo. É engraçado porque no exército aristocrático, né, quando alguém era promovido das fileiras, que era o único método de promoção era por bravura, né, ou você ter nascido rico com a sua família comprando patentes no exército. Então, quando um soldado era promovido das fileiras, ele era extremamente mal visto, tanto pelo oficialato nobre, quanto pelos seus colegas. Então, Sharp vai ser humilhado, vai ser tirado o tempo todo. É interessante porque, como o antagonismo dessas duas visões trouxe o exército revolucionário francês ao seu auge na Europa, né? Enquanto havia-se essa aristocracia, essa proteção de cargos, de prestígio, somente para os aristocratas, somente para as famílias nobres, a França revolucionária aboliu a aristocracia, nem que seja por um breve período, e alçou homens de mérito, né? Soldados de mérito para os postos de generalato, né? E isso trouxe o exército francês ser a potência que foi na Europa, por meritocracia. Bom, apesar de ele ficar com raiva do sistema de promoções do exército, Richard Sharp fica com mais raiva ainda dos desertores. Ele sofreu um ferimento na cabeça, um tiro de um traidor do exército britânico, e vai atrás dele, em busca de vingança. Ele vai junto ao exército do rei à fortaleza de Guavilgur. Essa fortaleza, além de ser um ponto intransponível, em tese, né, para os Marathas, era um ponto de partida do tradicional do exército Maratha, né? Porque foi a partir de lá que o reino expandiu seus domínios, né? Então tinha uma mítica junto a essa fortaleza, que era a fortaleza que garantiria a soberania dos Marathas e a soberania dos hindus no continente indiano. Bom, é nessa batalha que Cornwell vai introduzir a narrativa de um cerco. Como que é um cerco no dia a dia? Do ponto de vista tanto dos defensores quanto dos atacantes. Sharp ele vai pedir autorização para participar da Esperança Van, daquele destacamento que entrava nas brechas das muralhas, ou seja, era realmente uma Esperança Van, a maioria morria, então ele ficou com tanta raiva, com tanto ódio do Major Dodge e queria entrar de qualquer jeito na fortaleza. Então, essas motivações vão levar a volta do espírito de soldado do Richard Sharp. Ele vai voltar não com sentimento patriota, não com sentimento de defesa à pátria, mas essa simples vingança e aquela coisa bem pessoal. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês leiam. Comecem pela história de Sharp do começo no continente indiano, pelo Tigre. Porque apesar de ter sido lançado na década de 80 com os fuzileiros de Sharp, a história retroagiu, ele lançou em retrocesso a história, contando o prequel no continente indiano, porém é interessantíssimo, porque isso vai fazer parte da história do Duque de Wellington. Então a biografia dele vai seguir até Waterloo,
mas vai começar no continente indiano, né? Então isso é tudo, muito obrigado, tchau, tchau.